A narrativa dessa tarde, dessa live, é o peso da cruz, a morte de Cristo. Então, se é o peso da cruz, a morte de Cristo, quando Jesus falou com o Pai, Elohim, 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 sabachthani, ele quis dizer, Pai, Filho e Espírito Santo está em mim. Os malfeitores pegaram a Cristo para torturarem. O peso da cruz, porque eu tenho certeza na visões espirituais que quando o rei mandou seus trabalhadores cortar um touro e mandaram para Jesus buscar, levaram Jesus para trazer aquele touro, e aquele touro tinha mais de 100 quilos. Eu creio verdadeiramente que quando ele pegou aquele touro, andou poucas passadas, caiu com ele. Eu creio que o Senhor Jesus não era homem de muito tipo, de muito alto, de muita caricatura, pessoalmente forte. Ele deveria ter 1,60 m e 65 quilos de peso. A Bíblia não diz, mas eu na visão espiritual eu falo assim. Mas eu vou dar uma pausa e voltarei para nós determinar essa palavra, tá? Voltamos para a continuidade. Dei uma pausa aí, mas prosseguimos. Como eu falei, né? Creio que a altura de Jesus era 1,60 m. O peso do Senhor deveria ser, espiritualmente falando, 65 quilos. E o toro do lenho para fazer a cruz de Cristo, que o rei queria que ele trouxesse, carregasse por si próprio. Mas seu peso, pessoalmente, não compartilhava. Que se eu tenho 65 quilos, eu posso carregar até 60 quilos de peso. E não compartilhava porque Jesus tinha menos do que o peso daquele touro. Mas tinha o Cirineu, Pedro Cirineu. O Pedro Cirineu não era Pedro discípulo, não. Era Pedro Cirineu, curtidor de couro. Ele trabalhava na curtição. Pegou aquele lenho, aquele madeiro, trouxe até o crucifixo lá, lugar determinado. Abriram aquele lenho, aquele madeiro e fizeram a cruz de Cristo e plantaram. Já tinha dois malfeitores lá, tinha dois condenados lá, que era Barrabás e o outro que estava na direita e um na esquerda. E Jesus foi para o meio. Por que para o meio? O meio é o central do comando, tá? Não podia estar Barrabás e Dimas, um junto o outro não poderia estar porque não ia dar certo, mas o peso da cruz está no meio. Cristo estava no meio da cruz. E ali verdadeiramente os seus malfeitores estavam já esperando para fazer aquelas obras que pensava de fazer, né? E ali verdadeiramente Deus concedeu, aceitou que isso acontecesse para servir de exemplo para a humanidade, o povo de hoje. Porque quando morria um condenado ali, ele era crucificado na cruz. E a crucificação, Jesus estando no meio, já tem uma diferença. Ele não poderia estar na direita nem na esquerda, teria que estar no centro da causa, tá? E ali sabemos que existiu uma grande diferença dos dois. Um blasfemou contra o Espírito de Deus, olhou para Jesus: o que é que estás fazendo aqui? Tu não és o poderoso, tu não é o Filho de Deus? Então salva a ti mesmo e a nós. E o Barrabás estava solto e ficou dois. E ali nós sabemos que o crucifixo de Jesus foi de braços abertos, um cravo em um direito e um cravo na mão esquerda. De mão aberta, simbologia de abraço, de amor, de plenitude, de graça. E seus pés foi crucificado através dos cravos cruzados.
Porque pé cruzado significa justo, fiel, filho de Deus. E ali crucificaram a Cristo e Jesus Cristo não teria projetado nenhuma divergência para mal, que ele só fazia o bem. Mas estava no meio dos dois condenados. Soltaram Dimas e crucificaram a Barrabás. E a Barrabás verdadeiramente ali disse: Senhor, quando chegar no teu paraíso, no reino do céu, lembrarás de mim. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E sabemos que o paraíso é lugar de descanso e espera, não é céu. Tá? Esperando o dia do julgamento. Mas Jesus, aos 3 dias, ele passou 3 dias no paraíso com aquele homem que pediu a misericórdia, se arrependendo dos seus malfeitos. Jesus, na hora da morte, pediu perdão por aqueles que estavam os fazendo mal, né? Aí eu digo, serviu de testemunho para a humanidade hoje, né? Perdão tem que ser pedido, não importa, nem que seja pecado, mas tem que pedir perdão a Deus todos os dias, 3 vezes ao dia, porque olhamos pelo pensar, pelo ver, pelo maquinar, pelo imaginar e pelo proceder, pelo andar e pelo levantar, pelo deitar e pelo acordar. Pecamos ao Senhor. Dormindo, sonhando, pecando. E eu quero dizer para você que quando ele disse, Deus meu, por que me desamparasse? Ele estava dizendo, podia livrar, mas ele veio para aquela obra. E ali Barrabás recebeu o perdão de Cristo. Cristo ficou 3 dias com ele lá no paraíso. Aí foi quando Maria, as 3 Maria, Maria Salomé, Maria mãe de Jesus e Maria, as 3 Marias já estavam lá. E não encontraram mais ao Cristo, e Cristo já tinha ressuscitado dos mortos, e ele não estava mais presente, elas começaram a chorar, intercederam Maria, a mãe de Jesus. E o Senhor se revelou, apareceu, já tinha ressuscitado dos mortos. Por 4 dias, 3º dia, ele estava lá no paraíso com aquele que estava pedindo a redenção. Se fez presente em ressuscitado dos mortos, disse, mulher, vai lá em Jerusalém e avisa para os nossos irmãos que eu ressuscitei dos mortos ao 3º dia e me farei presente lá em Jerusalém, lá em Israel, naquela grande festa na Santa Ceia lá. Vou comer pão e vinho com eles. Jesus não comeu, foi simbolicamente a ceia, depois da morte de Cristo, foi simbolicamente, é o que ficou para nós hoje. Aqui, quando nós estamos ceando aqui, estamos lembrando da morte, da cruz e da ressuscitação de Cristo, né? Ali é uma recordância ali, não é uma Santa Ceia que foi dada pelo Senhor. A última Santa Ceia que foi dada pelo Senhor foi quando foi atraído por Judas. Judas Cariota atraiu Jesus por 30 prata, 30 moedas de prata. E ali ele disse para Pedro, para João, para Tiago, para André, para Bartolomeu, para Lucas e para Mateus. Entre vós existe um diabo, e esse será meu traidor. Foi Jesus revelando que era Judas Cariota, no qual aconteceu, ele fez a Santa Ceia, o próprio Jesus naquela ceia, e o traidor também colocou a mão no prato e comeu com o Cristo, com o nosso Jesus Cristo. E ali se cumpriu toda a trajetória e agora restou dos mortos. Quando chegou lá, que falou para Jerusalém, para seus irmãos que estavam lá, Maria, Tomé não creu, Tomé duvidou, Tomé saiu correndo, Tomé foi para o sepulcro, para a sepultura, ver se ele estava lá. Também não encontrou. Mas intercedeu e não creu, Jesus apareceu a Tomé. E Tomé não acreditou, mas queria tocar e não pôde tocar como Maria. Mas mostrou os buracos cravos dos seus pés e das suas mãos. E foi que ele se conformou que verdadeiramente Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Porque Tomé era indeciso, Tomé era duvidoso, Tomé era teimoso. Tomé não era um homem decidido, era um homem cheio de dúvida. Na igreja não pode ter ninguém com dúvida, tem que estar decidido para o que Deus manda, para o que Deus faz, para o que Deus quer, para o que Deus ordena. Onde tem dúvida, Deus não opera. Então aí passou a trajetória do sacrifício da cruz. Isso é o peso do sacrifício da cruz. Jesus não conduziu, mas pediu misericórdia pelos que os crucificavam.
pediu perdão por ele, porque disse para o pai, Deus meu, porque eu me desamparasse, e ali agradeceu ao Senhor. No terceiro dia ressuscitou dos mortos e foi fazer uma grande missões, até o dia que Deus chamou ao seu filho e foi para verdadeiramente o celeiro do Pai. E ele hoje é o Senhor, ele é quem manda, ele é o próprio Deus, porque antes ele era Pai, Filho e Espírito Santo, e hoje ele é o Senhor Todo-Poderoso, o ressuscitado dos mortos, o ressuscitado da cruz, o ressuscitado do pecado, que ele não teve pecado. Era um varão escolhido dentro do ventre da sua mãe Maria, que ele era o Espírito Santo. Lá em João 14, fala que ele ia voltar outra vez para salvar a humanidade, foi preparar lugar. Mas no João 1 de 1,5 diz que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. O verbo era a palavra era o Espírito Santo era Deus e Deus é Jesus. Está tudo concluído, é um só Deus, um só Pai, uma só salvação. Não é, tem dois. A Trindade, ele mostrava Trindade para fazer uma grande obra. Fica na paz, Deus que te abençoe em nome de Jesus. Quando você ouvir essa live, dê um toquezinho no sino de bem-vindo. Diga onde você diz, cidade que você mora, para você não perder nenhuma das nossas pregações, nem cântico de louvor dos levitas que louvam ao Senhor no tempo da igreja do Senhor. Amém? Fica na paz, Deus que te abençoe. Eu gostaria de dar uma verdadeira bênção apostólica original, porque tem muitas que não é pela metade, mas esse é original. A bênção dos apóstolos que deu Paulo, que deu Jesus e que deu Deus. Que o grande amor de Deus nosso Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, que habite nas nossas vidas, na igreja, no povo de Deus, no seu céu, sacerdote, profeta, rei, mestre e senhores, ministro de palavras, desde agora para todos sempre. Amém, graças a Deus. Fica na paz. E não esqueça de dar toquezinho no sino de bem-vindo, compartilhar com o nosso YouTube, com os nossos irmãos, com as nossas igrejas e também com os nossos países brasileiro e internacional, todo o país estrangeiro, porque nós todos somos irmãos em Cristo Jesus, dependendo de qualquer circunstância, que nós somos da mesma geração que veio de Adão, mas já somos da segunda geração de Noé, do descendente de Noé, mas nós ainda temos um pouco vinculado da primeira geração do Antigo Testamento, que foi de lá que fez ponte. Davi e Abraão fizeram ponte ali para o novo nascimento em Mateus, que era o Cristo Jesus, nosso nascimento na nossa geração. Fica na paz, Deus que te abençoe em nome de Jesus. Vou colocar no YouTube e você assista com qualificação, com grande atenção, porque através dessa palavra Deus fala comigo e com você e deixou testemunho para nós e hoje que pregamos a sua palavra. Fica na paz.